Hora de te contar uma história. Eu fiz uma leitura de registro acástico há uma semana. E eu passei as orientações para ela e tudo mais, de como que a pessoa tinha que se comportar. E no horário combinado, lá na casa dela, ela se conectou com os mantras que eu enviei e eu fiz a leitura aqui. Fiz todo o procedimento, mas o que eu quero contar para vocês, com a autorização da pessoa, é o enredo todo e o depois. Aconteceu o seguinte durante a leitura dela. Foi visto que em outra vida, ela era uma pessoa de magnetismo muito forte. Pelo olhar, ela conquistava o que ela queria. Ela fazia as pessoas fazerem exatamente o que ela queria, só pelo poder magnético do olhar. E naquela época, que foi entre 1600 e 1700 na história da humanidade, ela tinha um estabelecimento comercial de bebidas e prostituição. Sim, ela era dona desse estabelecimento, ela era muito rica e tudo que ela queria, ela tinha. Num determinado momento lá da história, caminhando pela cidade, ela se deparou com um casal e ela nunca se apaixonou. Ela sempre tinha todos sob o comando dela. Ela dizia que se apaixonar era coisa pra gente boba. E ao ver este casal, ela disse: é isso que eu quero pra mim. Porque ela percebeu no olhar do homem para com a companheira ali um amor, uma ternura, uma alegria de estar com ela. E ela colocou na cabeça dela que ela queria aquele homem, porque ela não tinha visto aquele olhar em homem nenhum. E o que ela fez? Ela se aproximou do casal. Ali ela começou uma amizade, porque eles não eram do local, porque no local ela era conhecidíssima. E nesse reconhecer, fazer essa amizade, ela começou a frequentar a casa deles na outra cidade, certo? Os dois eram casados, estavam planejando ter filhos e ela se tornou íntima, mas ela sempre no intuito de ter aquele homem para ela. O casal teve um filho, ok, e ela continuou ali perseverante em ter aquele homem para ela. Foi sendo feito um movimento pela parte dela de fazer com que a rival saísse de cena. Ela preparava um suco ou um alimento ali para a amiga, tendo um condimento a mais, fazendo com que ela viesse a ter a saúde debilitada. Ela engravidou de novo, teve outro filho e ela sempre ali. Só que com essa segunda gestação, ela ficou um pouco mais debilitada devido aos ingredientes que ela estava tomando. E esta pessoa que eu estava lendo o fractal estava ali firme e forte no seu propósito de ter aquele homem para ela. Continuou devagarinho, colocando ali aquele medicamento, aquele temperinho que fez com que a outra fosse murchando a sua saúde. Até que em um determinado momento ela engravidou de novo. A mulher é uma coelha. O que aconteceu? Neste parto, ela veio a óbito. Veio a óbito porque não aguentou. O marido, o alvo, né? Ele ficou desnorteado, 3 filhos. A mulher que ele amava e era a vida dele morta. Só que ele contava com esta amiga. E ele olhou para ela como sendo o quê? Uma grande amiga, uma grande ajuda para aquele momento. O que ele fez? Ele deixou meio que as crianças na mão dela. Com o passar ali do tempo, e ela envolvendo ele em muito carinho, muita atenção, ele foi se deixando levar pela condução dela. Mas o pensamento era sempre na amada que havia falecido. E ela foi envolvente, ela cuidava deles com muito fervor. Até que eles acabaram casando. A desculpa dele que era por causa dos meninos. Só que ela era pela felicidade de ter conseguido aquilo que ela mais queria.
história ali, houve o casamento, o que ela queria, houve esses filhos, né? Quando foi levado a minha cliente, a que estava fazendo a leitura, para a sala de cura, lá ela foi sendo trabalhada para colocar essa memória, onde era uma mulher que tinha magnetismo e que tudo que ela queria, não tinha barreira, não tinha a dor do outro, ela queria, ela conquistava. Isso é uma força. Só que ela foi trabalhar aquele fractal, que é essa memória dessa vida, naquele momento ela a acolheu, entendendo que era o que ela sabia, era o que ela conseguia, ela tinha usado o poder dela de forma que não foi tão legal assim. Então foi acolhido, foi feita essa cura. Na sequência, a gente leva a pessoa para a maca e a equipe médica espiritual, onde, ao deitar essa cliente na maca, isso tudo, gente, é em projeção astral, não tem nada físico, tá? Ao deitar a minha cliente na maca e ter toda a equipe médica e espiritual ali à sua volta, eles trazem aquela esposa, o fractal daquela esposa, para as duas se reconciliarem. Então, houve ali uma reconciliação, houve um amor ali envolvendo as duas. E esta, que era a esposa na outra vida, se colocou à disposição, em nome do amor, de ajudar a ela a cuidar da sua família hoje. Ao fazer toda aquela limpeza, a fazer toda aquela cura, inclusive é feito curas físicas, emocionais e espirituais durante esse atendimento, retirando chips, implantes e tudo mais, essa união das duas em amor de uma nova vida, né, fez com que uma luz maior brilhasse ali. Muito bem, foi encerrado esse momento, foi trazido tudo para o aqui e agora, fecharam-se todos os portões, entreguei o relatório para a minha interagente, para a minha cliente, e uns 2 dias depois ela veio me contar que naquela mesma noite ela tinha dormido muito bem, fazia muito tempo que ela não tinha tido sonhos tão bons como ela teve naquela noite, e no decorrer ela percebeu que o ambiente dela ali estava mais calmo, estava mais tranquilo. Ela sempre teve uma família muito amorosa, muito unida, mas ela sentia sempre um desconforto, algo que não tinha como explicar. E depois dessa leitura, isso se curou. E ela veio me contar. E eu fiquei tão feliz, pedi autorização para contar para vocês. E ela me deu essa autorização para mostrar que a leitura e a limpeza, né, dos registros acásticos fazem sim a gente entender o que hoje está acontecendo e a gente encontrar um centro, porque há essa sala de cura desse fractal, dessa memória, né, trazendo para um acolhimento. Então experimenta, para eu ter mais história para contar aqui para vocês. Beijo!